Agora, vamos fazer algumas questões. Crônica de autoria de um escritor indígena. O texto traz uma reflexão sobre o significado da palavra Tatuapé, que é um bairro, né? Você sabe, Zona Leste, de São Paulo, que nomeia uma estação do metrô também, de São Paulo. Nessa reflexão, torna-se evidente que, e ele quer saber, né? Tatuapé, o caminho do tatu. Uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata e com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue seu fluxo rumo ao mar. O tatu da floresta tem uma característica muito interessante. Ele corre para sua toca quando se vê acuado pelos seus predadores. O tatu metálico da cidade não tem esse medo. É ele quem faz. Tatu metálico é o metrô, né, pessoal? Deu para entender. É ele quem faz o seu caminho, mostra a direção, rasga os trilhos com quem desbrava. É ele que segue levando as pessoas para o seu destino. Alguns sofrem com a sua chegada, outros sofrem com a sua partida. Andando no metrô, que seguia rumo ao Tatuapé, fiquei mirando os prédios que ele cortava como se fossem árvores gigantes no concreto. Não vi nenhum tatu, e isso me fez sentir saudade de um tempo em que a natureza imperava nesse pedaço de São Paulo, habitado por índios puris. Tá bom? É uma crônica de um escritor indígena. Olha só que interessante. E nessa reflexão que ele faz, principalmente nessa parte final, onde ele falou que tinha saudade da época, como era antigamente, quando haviam animais e uma natureza, né, que imperava, que era o principal antigamente em São Paulo, antes dessa urbanização, por exemplo. E essa reflexão tornou evidente que parte. Mas ali no final, né? Mais precisamente em qual expressão, pessoal? Na letra B. Palavras de origem indígena que estão presentes no cotidiano brasileiro. Tá? Então, entre elas, né, várias palavras que a gente usa. Não é só a palavra tatuapé, né? Você tem várias palavras no nosso cotidiano e não só vocabulário, a própria questão de vários costumes que nós utilizamos são costumes indígenas, né? Então, ele não usa de maneira inapropriada a palavra tatuapé como a letra A, ele não fala que os brasileiros ignoram as palavras indígenas, muito pelo contrário, a gente tem um monte na nossa língua, né? A palavra tatuapé, na letra D, diz que tem o mesmo significado para quem antigamente morava na cidade, na floresta. Não é, e justamente o texto é sobre isso, né? Negando. Então só pode ser a letra B, tá? Palavras de origem indígena que estão presentes no cotidiano brasileiro. Próxima questão. No relato de sua experiência no garimpo, o narrador retrata uma realidade em que começaram todos eles a me chamar de doutor, a mangar de mim, me enganar, me aconselhando a procurar esse e aquele que era um bom professor. Eu passava um dia inteiro procurando fulano, para quando achava saber que o sujeito era maluco. Dos muitos loucos que havia, um dos que já amanheciam afogados na cachaça. Por fim, vi que as bodegas ali não vendiam livro, nem um lápis, nem papel. Pensei em aprender com as placas escritas pelas ruelas, mas sempre que eu perguntava o que uma placa dizia, o outro sem nem olhar respondia as mesmas palavras que iam servir para quase nada. Compro o ouro. E aqui, pessoal, como a gente já tinha lido esse texto, né, eu só reli, agora eu quero que você faça essa questão. Como eu disse, a gente vai fazer, né? No relato, o narrador ele retrata uma realidade em que disputa pelo ouro estimula a violência, B, incerteza do sucesso leva ao alcoolismo, C, informalidade substitui a falta de professores, ou letra D, escassez do letramento afeta o convívio social. Bom, pessoal, aqui ele fala, né, que ele pensei em aprender com as placas escritas pelas ruelas, mas o que a placa dizia, o outro nem conseguia ver com as palavras, nem sempre respondia com as mesmas palavras que o outro servia quase nada. Então, as pessoas não compreendiam. Então, isso é o que? Uma escassez do letramento afeta o convívio social. Simplesmente as pessoas não conseguiam identificar aquilo que estava escrito. É isso que o seu texto diz, portanto, letra D. Tá bom? Outra questão. E esse aqui é diferente, hein? Um texto narrativo. Então, olha, coerente com os fatos narrados, então você já sabe que vai ter uma história, vai ter um personagem, vai ter ação, vai ter desenvolvimento, você já sabe isso aí, tá? Coerentes com os fatos narrados, o desfecho sintetiza um ponto de vista do narrador que se constrói a partir do. Vamos ver. O ladrão seria mais delicado. Depois do acordo do divórcio, Mambica recebeu de volta o carro que estava com o ex. O carro veio com 3 multas, IPVA vencido nos 2 últimos anos, pneu careca, sem rádio, banco mofado.
janela trincada, perda de garantia por atraso de revisão. Ele não se interessou em preservar o bem em comum, ou demonstrar que tinha capricho com o que não era dele. Cuidou do veículo do mesmo jeito que cuidou da relação. No fundo, ela nem precisava explicar para ninguém o motivo do fim do casamento. Era só oferecer carona. Bom, pessoal, o desfecho aí dessa história, né? O que ela quer dizer? Ela se constrói a partir do quê? Do conflito conjugal provocado pela rotina. B. Interesse masculino pela partilha dos bens. C. Problema financeiro vivenciado pelo casal. Ou D. Comportamento desleixado de um dos cônjuges. Tranquilo, né? É simplesmente, aliás, qual cônjuge? O marido nesse caso, né? Que realmente se desleixou, ou seja, não cuidou. É isso que ele está dizendo do quê? Do carro, né? Mas não só do carro, também da relação. Então ele faz esse paralelo nesse texto da falta de cuidar, né, do carinho com a relação, com também com essa questão ali do objeto material, no caso o carro, tá bom? Então letra D de dado, comportamento desleixado por um dos cônjuges. Próxima questão. É aquela questão da China, dos consumidores, né, que a gente viu, não vou ler o texto porque a gente já leu em outra oportunidade, tá? Nessa aula. Mas se quiser dar uma pausa, leia novamente o texto e depois você continua. Mas ó, o fragmento do texto é parte de uma reportagem sobre a produção de automóveis. Se é uma reportagem pessoal, ele vai se aprofundar em detalhes sobre um determinado assunto, nesse caso sobre a produção automotiva no Oriente, principalmente na China, tá? Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe-se que, entre suas características básicas, está a utilização de letra A, linguagem objetiva, referencial e informativa, B, aspectos emotivos que objetivam influenciar o leitor, C, expressões patrióticas que simbolizam o desenvolvimento do Brasil, ou letra D, elementos poéticos que emocionam os pretensos consumidores. Pessoal, um texto narrativo, um texto voltado a uma reportagem, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, falar dos fatos, tem que informar. O que uma reportagem faz? Informa, simplesmente isso, tá bom? Então, olha só, a alternativa A é bonitinha, né? Fala da reportagem, e a reportagem é o quê? Uma linguagem objetiva, referencial, né? Com fontes ali fidedignas e um texto informativo, um texto que vai falar de fatos reais, tá? Ele não tem, como por exemplo na B, que fala que tem que ser um aspecto emotivo, não tem que emocionar, uma reportagem não tem que emocionar, pessoal. Já pensou? Nada a ver. C, ele fala que tinha que ser expressões patrióticas. Não, muito pelo contrário, não fala nada de patriotismo. Não, o Brasil é melhor do que as outras. Não, não fala nada disso. E D, isso é uma poesia, pessoal? Tem elementos poéticos? Está declamando sobre o amor? Não, pessoal, nada a ver, né? Então, tranquilo. Essa aqui é bem fácil, considerada uma questão fácil aí pelo Enseja. Então, às vezes parece, né, que é uma questão difícil, mas não é. Ó, e essa é aquela carta que a gente também, na aula, né, a gente fez essa questão. Se quiser ler novamente, você pode pausar. Mas, basicamente, de maneira bem resumida, é uma carta de uma leitora de um jornal falando sobre a importância da adoção, e ela conta o exemplo dela, né, onde ela vai falar ali que ela adotou um casal e tudo mais, um casal de filhos, e ela conta dessa experiência após um ano e tudo mais, tá bom? Que, na verdade, ela se sentiu adotada de tanto que ela aprende com essa experiência. Bom, e o senhor Enseja vai fazer a seguinte pergunta. Essa é uma carta de leitor em resposta a uma reportagem intitulada A Grande Família Adotiva, publicada em uma revista de grande circulação, que eu não posso falar que é a revista Época, mas já falei. Publicada em uma revista de grande circulação. A partir de um relato pessoal, essa carta funciona como o quê? Letra A, o incentivo para que as pessoas adotem. Letra B, orientação sobre o que fazer para os casais. C, denúncia de longo tempo de espera. E D, alerta para as mudanças drásticas que a adoção pode causar. Bom, ele fala no texto que após um ano a relação é maravilhosa. Então a gente não pode falar das mudanças drásticas de adoção. Então a gente tem que excluir a letra D. Na letra C ele fala denúncia do longo tempo de espera. Não. Logo na quarta linha ela fala a adoção durou apenas 26 dias do pedido até que eles chegaram. Ou seja, não foi um longo tempo. E exclui a letra C. Letra B. Orientação sobre o que fazer com os casais que adotam uma criança. Ele não fala, né?
Ah, não, faça isso, depois faça aquilo, fale aquilo para a criança, agora use isso, compre aquilo. Não, em nenhum momento o seu texto está dando orientação. Então não pode ser a letra B. Portanto, óbvio, se você lê o texto, você fica até sensibilizado, né? Porque é um texto de grande incentivo para que se adotem crianças sem exigência do perfil específico. Aliás, o longo tempo, né, de espera para a adoção é justamente essa, tá? Próxima questão. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritório fora do lugar? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas mais caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da pergunta ao leitor, B. Descrição detalhada, C. Referência e pesquisa, D. Indicação de especialistas. Bom, pessoal, a resposta ela é uma pergunta ao leitor e eu vou te explicar o porquê. Na quarta e quinta, na sétima linha, ele fala lá: sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritório fora do lugar? E essa, pessoal, é a pergunta-chave da questão, tá? E justamente o texto ele gira em torno disso, falando dessa questão da bagunça e tudo mais no seu ambiente de trabalho. Então, essa pergunta, ela faz justamente essa aproximação, né? Inclusive, no seu texto argumentativo da sua redação, uma das estratégias possíveis, há várias, mas uma delas é justamente você perguntar, desde que você responda. E no texto, ele responde sobre essa questão, né? Logo em seguida. Então, a pergunta ao leitor é uma estratégia interessante e é essa que ele usa nesse texto argumentativo, né? Se você soubesse que é um texto argumentativo, você já ia saber que ia ter um aprofundamento, uma justificativa, porque o texto argumentativo ele pede esse tipo de coisa, como nós aprendemos aqui nesta aula.